Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal paralisou a tramitação do processo por crime de responsabilidade contra a presidente da República, Dilma Rousseff, o chamado impeachment. 3 frentes parlamentares elaboraram uma nota de repúdio a essa decisão do STF. E, em resposta às frentes, o procurador parlamentar da Câmara, deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, elaborou um parecer. É sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Tudo bem? Bom, bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado, prazer falar com você, com nossos amigos e telespectadores da TV Câmara. Deputado Cajado, o seu parecer acabou de sair do forno, né? Quais as conclusões que o senhor chega? Bom, veja bem, na verdade nós temos aí um posicionamento oficial da Procuradoria Parlamentar frente à manifestação de 3 frentes parlamentares, a da agropecuária, dos evangélicos, da segurança pública, que manifestaram um repúdio à decisão do ministro Barroso em relação à tramitação da comissão que foi eleita para fazer o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Depois de analisarmos tecnicamente essas questões, nós chegamos à conclusão de que assiste razão às frentes no manifesto que apresentaram, primeiro, porque nós achamos que, inicialmente, essas questões são de competência interna da Câmara dos Deputados. É o que se costuma chamar de interna corporis. É para o pessoal de casa entender. Pois é. Então, quando um assunto diz respeito à forma de escolha das comissões permanentes ou temporárias, eleição do presidente e dos membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados, o procedimento de como tramitam os projetos de leis, tudo isso deve ser disciplinado pela própria Câmara dos Deputados. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal quer decidir sobre essas questões internas, ofende-se a Constituição Federal, que estabelece como princípio fundamental da Constituição da República do Brasil que os poderes são independentes. Portanto, há que se respeitar a independência do Legislativo em poder normatizar, regulamentar a forma como os processos de votação se dão aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao tentar disciplinar essa questão, ele extrapola a sua área de competência para poder atingir um outro poder independente que tem prerrogativa constitucional de poder decidir sobre a forma de ele poder trabalhar. Primeiro. Segundo, ao poder argumentar que a eleição não deveria se dar por voto secreto e não poderia ter chapa avulsa, basearam-se no artigo 188, no item 3, não é, do regimento interno, quando, na verdade, não se leu este item 3 de forma completa. Quando chegou no final do item 3, não é, omitiu-se a palavra ou a frase "e demais eleições". Então, o inciso 3 do artigo 188 é claro ao estabelecer que poderá se dar eleições, no caso como do procedimento do impeachment, de forma a apresentar-se chapa avulsa e também o voto ser secreto. Por fim, a Procuradoria, cuja titularidade eu exerço, e repito, esse parecer foi assinado por mim e pelos 5 advogados da Procuradoria, estabeleceu-se que nós temos que levar em consideração que, se o Supremo Tribunal Federal não quisesse ou não aceitasse a eleição secreta como disposto no regimento interno da Câmara dos Deputados, no artigo 188, inciso 3, teria que declarar inconstitucional esse artigo, como uma preliminar da ação proposta pelo partido PCdoB, que tentou anular, como de fato, provisoriamente, já houve essa anulação, tanto que estamos esperando a decisão final, e como uma preliminar. Como o Supremo não declarou essa inconstitucionalidade do artigo 188 no item 3, no inciso 3, não poderia jamais suspender os efeitos da eleição que se deu naquele momento. Portanto, nós analisamos e abordamos no parecer essas 3 questões que consideramos fundamental e vamos agora dar seguimento
enviando para a diretoria jurídica da Câmara dos Deputados, já que a Procuradoria Parlamentar, cuja titularidade eu exerço, não tem competência para propor ações desse tipo no Supremo Tribunal Federal, e apenas as ações que digam respeito à imagem da Câmara dos Deputados atingidas na sua honra e dos seus membros, no caso, os deputados e as deputadas federais. Então, a Procuradoria vai encaminhar para o jurídico e aí que vai chegar à conclusão que pode ser feito. Exatamente. Nós vamos remeter esse parecer, já publicitamos ele, já entregamos hoje pela manhã à Frente Parlamentar da Agropecuária e vamos agora enviar à diretoria jurídica da Câmara dos Deputados para que adote as medidas que julgarem necessárias e apropriadas. Lembrando, deputado, que o senhor usou agora há pouco, hoje pela manhã, né, nesta quarta-feira, na verdade. Perfeito. Né? E, deputado, no caso, o que o senhor atribui isso, essa atitude? Porque, pelo que eu estou entendendo, o guardião da Constituição, que é o Supremo, pode ter agredido a Constituição. Nós entendemos que sim. Né? Eu pessoalmente entendo que, primeiro, a Constituição foi desrespeitada quando o Supremo interfere em assuntos internos da Câmara dos Deputados. Segundo, quando o Supremo não declara como preliminar a inconstitucionalidade de um artigo constante do regimento interno, que eles poderiam considerar como uma lei ou uma normatização infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, e, portanto, não poderia confrontar com a Constituição. Então, ele declarando essa constitucionalidade, poderia considerar que o procedimento não respeitou a uma decisão cujo artigo estaria sendo fulminado de morte pela sua inconstitucionalidade. Segundo. Terceiro, por acharmos que, ao não ler esse inciso 3 do artigo 188 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que declara claramente que existe sim, nas demais eleições, a possibilidade de se proceder a chapas avulsas e a eleição secreta, houve uma omissão que terá que ser reparada. Até porque nós entendemos na Procuradoria de que o processo não diz respeito à comissão do impeachment propriamente. Houve uma certa confusão quando houve uma integração entre a comissão de impeachment, que irá discutir e decidir sobre o impeachment, e os atos preparatórios para que a comissão fosse instalada. O que ocorreu foi um ato preparatório para a escolha dos membros e para a constituição dessa comissão processante do impeachment, que não se confunde com a própria comissão do impeachment. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou por integrar essas duas coisas, atos preparatórios com a própria comissão em andamento e em funcionalidade, que não ocorreu. Então, nós observamos também isso no parecer e achamos que o Supremo agiu também nesse parte em equívoco ao decidir pela anulação da comissão e principalmente por ter sido a escolha dos seus membros de forma secreta. Deputado, já extrapolando um pouco, quais seriam, na interpretação de você, sua e das frentes parlamentares em questão, as razões disso? Porque, usando um termo popular, para muita gente, o Supremo teria apitado perigo de gol. Né? Assim, estaria usando já uma metáfora do futebol, quer dizer, o medo de qualquer coisa poder ser concluída pelo Congresso, ele se antecipou e tornou a coisa muito difícil de acontecer. Eu não acredito que tenha havido dolo, má fé. Me parece que houve realmente uma omissão, não é, que ocasionou uma mudança de voto. Se quem assistiu o momento do julgamento, percebe que o próprio presidente, Ricardo Lewandowski, levantou algumas questões a respeito. Primeiro, da questão abordada pelo ministro Barroso no regimento interno. O próprio ministro Fachin, que foi divergente do ministro Barroso, ele coloca isso, ele começa a ler o artigo 188, o inciso 3, e é interrompido pelo ministro Barroso justamente no momento que trata das demais eleições, que ficou omisso. Né? E devo até dizer que houve uma interrupção no momento do julgamento, um pedido de questão de ordem pelo advogado doutor Fabrício, que inclusive é do meu Partido Democrata, alertando que essa frase foi omitida, ficou omissa por parte da leitura do ministro Barroso.
e nenhum ministro deu atenção a essa questão de ordem levantada pelo ministro, pelo advogado doutor Fabrício, que mudaria completamente o resultado do julgamento. Já que, quando o artigo fala demais eleições, está claro, de forma absolutamente incontestável, de que era possível se fazer as eleições de forma com chapa avulsa e eleição secreta, porque está contido no regimento interno essa possibilidade. E isso foi omitido. Então, eu acredito que essa omissão deva ter ocorrido no momento do julgamento, passou desapercebido pelos demais ministros que não estavam ali com o regimento interno, e é possível que haja esse reparo. Eu acredito que vai haver esse reparo, porque se não houver, nós estaremos criando um gravíssimo problema, não apenas entre a independência dos poderes, mas por uma omissão que mudou um julgamento histórico. Nós não estamos aqui discutindo uma lei infraconstitucional ou um procedimento de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um preceito, não. Nós estamos discutindo um processo de criação de uma comissão de impeachment, de afastamento de um presidente da República. E isso é muito grave. E não pode haver um julgamento que decida sobre isso pela mais alta corte do país, sem que seja observado, nesse julgamento, a inteira legalidade e respeito à Constituição e às normas, no caso específico, da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a questão. Então, deputado, na verdade, o Supremo tem que se apegar ao pé da Constituição, né? Ele não pode julgar de acordo com uma interpretação circunstancial. Nós entendemos, né, a Procuradoria Parlamentar entende, que quando a frase está explícita, não pode haver interpretação ou dúvida sobre o que ela dispõe. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas obrigado, procurador parlamentar Cláudio Cajado, pela sua presença no Palavra Aberta. Eu que agradeço. E está convidado desde já para voltar sempre, deputado. Muito obrigado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.